Bom dia! Começa agora mais um Saúde e Algo Mais. E hoje falando sobre saúde mental no trabalho, um tema super importante e muito abordado nos últimos tempos. Nos últimos meses, um assunto passou a fazer parte das conversas dentro das empresas: a atualização da NR1, norma que trata da segurança e saúde no trabalho. Mas junto com as mudanças, também surgiram muitas dúvidas. Afinal, até onde vai a responsabilidade das empresas quando o assunto é saúde mental? E o que faz parte das condições de trabalho, de fato, e o que está relacionado a questões individuais ou ao sistema de saúde público? Para esclarecer o que realmente mudou e o que a legislação exige na prática, eu converso agora com a professora e pesquisadora em psicologia organizacional, doutora Evelyn Vasconcelos. Seja bem-vinda, Evelyn. Muito obrigada. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu estar com você. Para a gente começar, por que a atualização da NR1 tem gerado tantas dúvidas entre as empresas e os profissionais? Na verdade, o que atualizou na NR1 foi o item 1.5, que pede que agora haja também a avaliação dos fatores psicossociais de risco. Não só avaliação, como gerenciamento. Então, eu saio de uma realidade, Laura, muito mais física, concreta, do ruído, da altura, para uma realidade, vamos dizer, mais subjetiva, né? E não tão conhecida. E aí isso deu uma repercussão, deu um barulho bom no mercado. De uma forma prática, de uma forma simples para o pessoal de casa entender, o que mudou nessa norma? Você falou sobre a questão da valorização dos aspectos psicossociais. Antes, o que fazia parte dessa norma, por exemplo? Essa norma ela faz o gerenciamento dos riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Os fatores psicossociais já estavam, vamos dizer, dentro dos fatores ergonômicos. Então, ele vai falar como é que você gerencia risco físico, ergonômico, químico, de acidente. Aí ele insere o item 1.5, que fala, olha, você tem que avaliar também, especificamente, os fatores psicossociais. E muita gente acredita que as empresas passaram a ter uma responsabilidade sobre o emocional dos seus funcionários. É isso mesmo ou existe um equívoco nesse pensamento? Um grande equívoco, né? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas pessoas falam, vou ter que dar terapia para os meus funcionários, não é nada disso. Não posso mais cobrar meta do meu funcionário. Não, não é nada disso. Isso realmente é um equívoco. O que se espera é que haja uma avaliação de como esse ambiente de trabalho vem impactando na saúde mental do funcionário. E, assim, por exemplo, quando a gente tem metas inalcançáveis, por exemplo, isso é uma forma de talvez reduzir, certo? Para não impactar tanto. Exatamente. E qual é a diferença entre um problema de saúde mental que faz parte ali do histórico pessoal daquele funcionário, diferenciando a um adoecimento, talvez assim, relacionado ao trabalho em si? Na verdade, quando você fala do adoecimento mental, você fala de um histórico individual, histórico clínico, inclusive, né? Histórico de vida, você vai falar de uma depressão, da perda de um familiar, de um luto. A saúde mental relacionada ao trabalho tem um nexo causal. O impacto que esses fatores, né, trazem para o indivíduo, trazem como consequência para o indivíduo. Isso se estabelece como? A partir do nexo causal. É por isso que se fala tanto em burnout. E quando a norma fala sobre essas questões psicossociais, do que ela exatamente está falando? Porque a gente fica ali, na questão psicossocial, mas o que é O isso, que é né? isso, né? Excelente pergunta. É a forma como o ambiente avalia, gerencia, organiza, desenha os processos de trabalho. Então, quando eu falo de fatores psicossociais relacionados ao trabalho, eu estou falando dessas características, do desenho, da organização, da gestão e das relações interpessoais no ambiente de trabalho. E quais situações dentro da própria organização favorecem esse processo de adoecimento?
Isso é muito relativo, depende do processo produtivo, das características dessa organização, mas geralmente jornadas extensas, sem pausa, comportamentos ofensivos, ausência da liderança, do suporte, insegurança laboral, são alguns dos aspectos, né? Você acredita que hoje em dia a exaustão virou moda? Não, eu entendo que nós vivemos numa sociedade exaustiva, né? Você é médica, fisiologicamente eu não tenho ainda condições de abarcar todas as mudanças, inovações, realidades que têm se apresentado na nossa vida. A dificuldade de desconexão, de desligar do celular. Então, nós vivemos numa sociedade exaustiva. Principalmente em relação às comparações, né, com o outro. E a empresa, né, agora com essa norma, ela precisa identificar essas situações, esses fatores psicossociais, esses riscos, certo? Isso significa talvez uma investigação da vida pessoal daquele funcionário, talvez uma invasão de privacidade? De forma nenhuma. E equívocos como esse ocorreram e muito, né? Se ouvia muito falar de entrevista psiquiátrica, anamnese, avaliação psicológica. O foco não é o indivíduo, o foco é o trabalho. Laura, ano passado nós tivemos 543 mil afastamentos do trabalho por transtorno mental. É um custo elevadíssimo para a empresa, é um custo elevadíssimo para a Previdência, para o Estado de forma geral. Mato Grosso do Sul hoje, a partir das pesquisas que a gente tem, representa 15% disso, com um aumento de 70% de 2023 para 2025. E, na sua opinião, até que ponto a empresa vai? A empresa vai na circunscrição dos aspectos relacionados ao trabalho. Eu entendo que as pessoas têm situações difíceis, né? Mas como que a empresa atua? A empresa atua tendo um ambiente seguro onde ela possa se colocar, onde ela possa falar para alguém o que está acontecendo. Sim, entendi. O Saúde Algo Mais volta já já para falar um pouco mais sobre saúde mental no trabalho. Não sai daí. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas.
tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Voltamos com a doutora Evelyn Vasconcelos falando sobre a atualização da NR1, norma responsável pela saúde mental e saúde no trabalho, né, de uma forma geral. Doutora, a gente falou um pouco sobre a questão de até onde a empresa vai, mas onde que termina o trabalho das empresas, né, particulares, e onde começa a saúde pública, por exemplo? As pessoas que têm problemas, né, mentais, comportamentais, elas vão continuar indo ao SUS, sendo medicadas, fazendo terapia ou em serviços particulares. Essa é uma questão individual. Não se prevê de forma nenhuma que a empresa ofereça terapia, suporte psicológico. Não é isso. O SUS, o serviço público, o serviço privado continua com as mesmas obrigações. As obrigações da empresa se relacionam à organização e desenho do trabalho. Por exemplo, olha, eu identifiquei um risco aqui que é a ausência da liderança. Como é que isso se torna um risco? As pessoas tendem a ter uma sobrecarga cognitiva, tendo em vista, né, a atenção e a própria atenção. Eles têm um esforço maior, uma sobrecarga na tomada de decisão. Identificado isso, o que a empresa vai fazer? Vai investir no desenvolvimento dessa liderança para que esse risco seja mitigado. Tenha mais clareza de papéis, melhoria da comunicação e assim por diante. Na sua opinião, existe algum risco das empresas entenderem essa norma de uma forma exagerada e começarem assim a medicalizar algumas situações? Já aconteceu, já aconteceu. No início, as empresas tinham muitas dúvidas e também esse espaço que se abriu no mercado fez surgir muitas propostas miraculosas, inovadoras, vamos dizer, até ameaçadoras em relação a isso. Porque isso não é uma ameaça, não é uma caça às bruxas, é uma oportunidade. Com certeza. Muitas empresas ainda acreditam que a questão psicossocial seria talvez oferecer uma palestra ou então um atendimento psicológico. Na sua opinião, isso resolve a exigência da NR1? Absolutamente, absolutamente. Eu tive nos últimos dias com a Superintendência Regional do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com o Auditor Fiscal do Trabalho. Então, o que todos os técnicos são unânimes em dizer? A avaliação, ela acontece no ambiente de trabalho, a partir dos seus indicadores, das suas políticas. Agora, claro, ele requer a participação dos trabalhadores. Palestra não muda comportamento. Palestra chama atenção, palestra informa, né? Informação, compreensão, início do processo de aprendizagem. Terapia é ótimo, nutricionista é ótimo, ginástica é ótimo, mas essas são estratégias interventivas. O que a norma pede é um gerenciamento proativo, com ações preventivas que mitiguem ou, né, eliminem os riscos do ambiente de trabalho. Na sua opinião profissional e de uma forma prática, o que a empresa ela precisa fazer para cumprir essas normas? Ela precisa... Bom, tem uma diferença. Se a empresa estiver preocupada só com a multa, eu sou da opinião de que ela vai gastar dinheiro com uma papelada que não vai resolver para nada, que vai para uma gaveta.
Se ela estiver preocupada, sim, né, entendendo, acreditando que ela pode melhorar o seu ambiente de trabalho, ela deve buscar um profissional, e aí eu faço uma sugestão endossando o que um colega auditor fala, um profissional que tenha experiência na área, que tenha experiência em organizações do trabalho, que possa lhe dizer como que essa avaliação vai ser feita, que lhe apresente avaliações que já foram feitas, para que como que ele vai fazer isso, né? Então, que conheça as estratégias do profissional. Você falou que a liderança, que o líder, né, ele traz muita segurança para os seus funcionários. Qual que é o papel da liderança nesse processo? Na verdade, a liderança deveria trazer essa segurança, mas nem sempre. Quando eu falei do investir na liderança, você investindo em pessoas, você investe no desenvolvimento da própria empresa, da própria organização. A liderança ela tem um papel crucial, porque ele é um multiplicador dos valores dessa organização, daquilo que é importante para a empresa ou não. Então, quando ele é capaz de dizer, olha, espera um pouquinho, me dá um tempo que nesse momento eu estou sobrecarregado, mas eu já vou te dar atenção. Ele dá uma permissão, ele permite, a partir do seu comportamento, que as pessoas também se pronunciem dessa forma. E existe, assim, alguns padrões de comportamento da gestão que favorecem o adoecimento da equipe? Com certeza. O comportamento ofensivo, as metas inatingíveis, a injustiça. A gente fala muito de a justiça organizacional, ele é antecedente de muitos comportamentos. E a injustiça também. Mas talvez seja o maior antecedente de um comportamento contraproducente, que é o que vai trazer uma série de custos, de prejuízos para essa empresa. Né? E é possível a gente manter a produtividade sem criar um ambiente de tensão, de pressão constante? É possível, sim. O que se busca, o que toda organização busca é sustentabilidade. Isso acontece quando o trabalhador e a empresa se dão as mãos, né, num propósito claro, com metas bem estabelecidas, com condições de trabalho. Então, na sua opinião, assim, como que é possível a gente trazer um equilíbrio entre os resultados e o bem-estar? Um é consequência do outro. Né? Há muitos anos a gente tem um autor americano que ele fala: quanto maior a satisfação, menor a tendência ao adoecimento e maior a produtividade. É essa a relação. Então, quanto maior a insatisfação, maior a tendência ao adoecimento e menor a produtividade. Então, eu preciso ter um modelo de trabalho que seja exequível, que possa, de fato, ser realizado. E tenho que ter uma organização, um gerenciamento que propicie a manutenção dessa dinâmica de uma forma saudável. A gente fala muito sobre a gestão. Os trabalhadores também têm responsabilidade sobre esse ambiente favorável? Total, total. A partir do momento que a empresa, a organização oferece condições, eles também precisam manter isso. Manter como? Eu não vou participar, por exemplo, de um ato discriminatório. Eu não vou coparticipar em fazer alguém de chacota, ou em boicotar um determinado processo, ou não aderir a uma proposta. Quando eu tenho uma transparência, eu até suporto um período de exaustão maior, sabendo que ali na frente eu vou ter um respiro. Então, o trabalhador, ele é um participante ativo. Não sai daí, o Saúde Algo Mais volta já falando um pouco mais sobre psicologia organizacional do trabalho. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre saúde dentro do trabalho com a doutora Evelyn Vasconcelos. Doutora, a psicologia organizacional do trabalho evoluiu. Muita gente acho que nem conhecia este termo, talvez. Como que mudou a forma de enxergar as pessoas dentro da empresa? Eu acho que eu trago a NR1 como exemplo disso. A psicologia organizacional e do trabalho, ela tem uma cisão histórica no Brasil. Então, tem a psicologia que olha para a gestão, para a produtividade, para a empresa, e tem a psicologia que olha para o trabalhador, para o sofrimento, para o adoecimento. A NR1, talvez, a introdução dos fatores psicossociais na NR1, com toda essa revolução que trouxe para o mercado, talvez seja uma ponte para o casamento da psicologia organizacional com a psicologia do trabalho. Por quê? Eu preciso de um profissional que olhe, sim, para o indivíduo, para o sofrimento, de como ele vive esse trabalho prescrito, né? Qual é a realidade dele, mas eu preciso também de alguém que tenha conhecimento da organização. Porque a intervenção é na organização. A causa raiz está na organização e no trabalho. E na sua opinião, o que ainda falta para os próprios empresários enxergarem, deixarem de enxergar essa obrigação e passar a enxergar talvez essas mudanças dentro da empresa como uma estratégia de gestão, de negócio? Penso eu que é informação. Parece que isso é algo extremamente caro, extremamente dispendioso, custoso, de tempo, e na verdade é um investimento. A partir do momento que as pessoas se sentem bem, eu consigo produzir mais. Se você pegar os custos que nós temos por afastamento, por transtorno mental, é muito maior que os afastamentos por algum problema físico. Por quê? Porque quando a pessoa chega a se afastar, já foi um indicador lá que está aumentando o absenteísmo, não foi dada muita atenção, esse absenteísmo aumentou ainda mais. Quando eu chego no afastamento é porque isso se cronificou. Então, o que o Ministério está dizendo para a gente? Vamos prevenir? Vamos pensar em ambientes de trabalho mais saudáveis, mais sustentáveis, evitar isso. Isso eu estou falando de um custo, né, direto. Imagina eu ficar com uma sobrecarga de trabalho, porque eu tenho 1, 2, 3 afastados, a saída desse funcionário, a entrada de outro que eu preciso treinar, que eu preciso colocar naquele local. Então, o investimento em prevenção compensa. Compensa porque ele equivale a desenvolvimento organizacional. Então, o empresariado ele precisa ter essa informação, de quais são as ações. Eu, há tempo atrás, fiz uma avaliação e a própria empresa falou para mim, nós vamos contratar uma empresa para dar apoio psicológico. Não precisa.
Não é esse o objetivo. E em relação a isso, né, é bom, é legal, é excelente. Você pode oferecer isso como um benefício, mas não é isso que a norma Precisa pede. ser feito o básico, né? Primeiro. Isso! Básico que O feijão com funciona, arroz né? bem feitinho, é isso aí, é isso E aí. como que essas empresas serão avaliadas? Se estão fazendo ou não, como que é? Então, essa foi uma questão que ontem, coincidentemente, eu discuti muito com a Auditoria Fiscal e com o Ministério do Trabalho. Na verdade, as empresas já vêm sendo acompanhadas e muitas das vezes orientadas. Então, a verificação se isso está sendo cumprido ou não, ela parte de uma documentação, né, da identificação do PGR, né, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, de uma conversa, muitas vezes, com a gestão, com a diretoria, e depois o auditor vai até a empresa conversar com os trabalhadores, certificar e orientar. Caso ele tenha alguma dificuldade, vamos dizer que isso não está sendo cumprido, olha, eu oriento que você tenha aí um profissional que vá ver, o auditor ele não dá a orientação do que fazer em relação ao problema. Ele pede que você busque um profissional que possa, assim, identificar a fundo aquela questão e te orientar em como resolver essa situação. Qual conselho você daria para as empresas que estão com dificuldade, com insegurança de aplicar a NR1? Qual seria o primeiro passo? Se informem mais. Os próprios sindicatos, as federações têm feito encontros, e são encontros que eu entendo como necessários de participação da diretoria. Esse papo, né, vamos dizer assim, papo de gestão de riscos ocupacionais, não dá mais para ser um papo do RH ou do SESMIT. Ele requer uma gestão corporativa. E nada acontece se a diretoria não estiver participando, se os gestores, né, se o alto escalão da empresa não estiver a par dessas estratégias. E para os trabalhadores, qual conselho você daria para que eles possam identificar os fatores que, assim, deixam de estar relacionados ao ambiente de trabalho, por exemplo, quando é necessário ele buscar uma ajuda especializada, talvez de forma individual? Quando você tem alguma questão relacionada, vamos dizer, sintomas relacionados à saúde mental, você tende a ter uma irritação, baixa na sua atenção, baixa tolerância a determinadas questões, né? Então, tem vários sintomas que podem ser alteração do sono, alteração do apetite, isolamento. Então, quando eu vejo, né, alguns sintomas como esse ali agrupados, eu acho que é legal a gente procurar um profissional. E para a gente encerrar, qual mensagem você deixaria para as empresas, para os trabalhadores, sobre a importância da saúde mental dentro do ambiente de trabalho? Eu entendo que eles precisam não só dar as mãos, né, casar os trabalhadores com a organização. Esse é um benefício para todo mundo. A nossa população é uma população que vem adoecendo muito e vem adoecendo muito pelo trabalho. Então, nós temos setores produtivos estruturais, como no caso do nosso estado, que tem um grande índice de afastamento pelo trabalho. Então, isso não é legal para a organização, não é legal para os profissionais, para o estado. Então, a gente precisa dar as mãos, a gente precisa se juntar. E eu entendo que a ciência, ela faz bem esse elo entre o poder público, o setor privado, que a gente possa trocar mais informações, ter dados específicos do estado. Professora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter a oportunidade de conversar com você sobre isso. Foi um prazer. Ô, Laura, o prazer foi todo meu, viu? De te rever especialmente. Hoje, nós entendemos que construir um ambiente saudável dentro do trabalho vai muito além do que cumprir norma. Ter uma relação respeitosa é prevenir possíveis adoecimentos e trazer um ambiente muito mais produtivo. Hoje nós conversamos com a doutora Evelyn Vasconcelos, professora, sobre a psicologia organizacional do trabalho, e a gente se vê no próximo programa.